Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fernanda Dias aqui para a reposição da aula. Deixa eu arrumar isso aqui. Do espelho. Bora lá, bora lá? Eu já tinha gravado o começo dessa aula, mas não deu certo, então vamos lá de novo. Vamos orar antes da gente começar. Para dar início, eu já orei, mas eu vou orar de novo aqui com você, tá bom? Pai querido, nós colocamos esse momento diante do teu altar, a reposição dessa aula. Pedimos que o Senhor use, ó Deus, mesmo que através de um vídeo, mesmo que distantes, sem interação, que o Senhor fale, ó Deus, com aqueles que não puderem estar presente, que o Senhor toque o coração deles e ministre sobre a vida deles, assim como o Senhor tem ministrado sobre a minha vida. Que possa ser um momento, ó Deus, de repartir o pão e de entender, ó Pai, o quanto a nossa vida, ela faz diferença na vida daqueles que estão na vida daqueles que estão ao nosso derredor, Pai. Nós não venhamos a nos equivocar, que nós não venhamos a ser negligentes, mas que nós possamos entender, ó Pai, esse princípio e aplicá-lo, ó Deus, em nome de Jesus. Fala conosco, ó Pai, nós precisamos e reconhecemos que precisamos ouvir a Tua voz, para que isso aqui não seja apenas um barulho ou apenas a Fernanda falando, mas para que seja, ó Deus, uma ministração do Senhor nas nossas vidas. Nós clamamos por isso, pedimos por isso, que o Senhor fale conosco. Obrigado pela oportunidade, privilégio de estarmos aqui ouvindo mais do Senhor, dos princípios do Senhor, da melhor forma de vivermos, ó Pai, da forma que agrada ao Teu coração, que, ó Deus, vive a Tua palavra. Nos ajude nisso, ó Pai, nós nos comprometemos e nos rendemos a Ti, Pai. Nós oramos agradecidos no nome santo e bendito de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá. Reposição da aula, o efeito espelho. Antes de mais nada, eu sempre gosto de lembrar duas coisas. Pegue a sua apostila, né? Faça a sua lição, não venha aqui com a lição não feita, tá? Senão não vai rolar. Já é uma aula de reposição, interagindo com nada, né? Vocês vendo eu interagir aqui no vídeo, mas é muito importante que você tenha aí se preparado, feito as suas anotações e tudo mais, tá bom? Então vamos lá para essa lição. Efeito espelho, eu vou ter que ficar com a cara aqui, porque não sei porque não vai para lá, tá bom? Mas aí eu vou me movimentar aqui para não atrapalhar a leitura, tá? O efeito espelho vai dizer assim, ó, por sermos líderes, nossos seguidores, eles serão um reflexo nosso. Além de atrairmos gente semelhante a nós, com o tempo veremos que aqueles que seguem a nossa liderança refletirão tanto as nossas características positivas quanto as negativas. Então, o que essa lição vai dizer para nós? Ela vai dizer assim, ó, você é líder. Então, por sermos líderes, o que acontece? Então, vamos lembrar lá do Habitudes 1, você é uma influência. Você está tomando a posição, você está fazendo isso com intencionalidade, porque é isso que o Habitudes vai dizer para nós. Você é um termômetro, não, você é um termostato, né? Então você vai lá, você realmente muda o ambiente, você faz a diferença, ok? As pessoas que estão ao nosso redor, que se aproximaram de nós, que realmente nos permitiram ser líder delas, ser uma influência na vida delas, elas vão ser um reflexo nosso. Então elas vão refletir coisas nossas, sejam elas positivas, sejam elas negativas, tá? Mas elas vão refletir. Então você pega a média dessas pessoas e você vai se enxergar. Tá? Se você é pai e mãe, você já tem um filho que reflete você. Ponto. Quer você goste, quer você não goste, quer você concorde, quer você não concorde, tá? E aí vai dizer assim, ó. Além de atrairmos gente semelhante a nós, então ele vai dizer que nós atraímos pessoas que se parecem conosco. Por mais que você não queira, você não atrai quem você quer, você atrai quem se parece com você. Isso é um ponto importante, porque às vezes a gente olha e fala, nossa, eu não escolheria essas pessoas. Por quê? Porque provavelmente ela tem os mesmos defeitos que nós, tá bom? Então você atrai isso é um ponto pra gente entender, tá? Com o tempo, não é de imediato, você vai ver que aqueles que seguem a sua liderança, eles vão refletir, eles também vão fazer ou ter tanto as nossas características positivas quanto negativas. Então vamos para o exemplo. Se eu sou uma pessoa que sempre chego no horário, a minha equipe, as pessoas que são influenciadas por mim com o tempo, elas vão ser influenciadas a chegar no horário. Se eu sou uma pessoa que chega sempre atrasada, da mesma forma, tá? Se eu tenho algumas manias ruins, talvez, gente, não vai ser idêntico. Então, por exemplo, às vezes você é uma pessoa que é um pouco ríspida no falar, tá? Às vezes a pessoa ela não vai ser necessariamente ríspida no falar, igualzinho, vai falar a mesma coisa, mas ela também vai ser ríspida com as outras pessoas, tá? Talvez não seja idêntico, igualzinho, mas vai ser os mesmos efeitos, sabe? Se você for analisando, você vai percebendo as mesmas coisas. Fernanda, eu convivo com um monte de gente e nunca ninguém foi igual a mim.
principalmente quando você é o pior da turma, né? Quando você é o ruim. É porque você não é uma influência sobre a vida dessas pessoas. Então é por isso que elas simplesmente não estão nem aí para o que você está fazendo. Mas se você é uma influência e as pessoas se importam com aquilo que você está fazendo, elas vão refletir, ok? Então tome muito cuidado, porque isso aqui é um alerta. Nós estamos aprendendo a ser líderes e como líderes, tudo que nós fazemos é importante, é relevante, deve ser intencional. Habitudes 1. Como você deve agir? Pensa naquilo e seja intencional em viver aquilo. Habitudes 2, como eu me conecto, como eu me aproximo para ser esse líder, para alcançar esse lugar. E aqui, alcançando esse lugar, eu preciso observar algumas coisas, ok? Aqui a lição tem várias frases que eu amei, grifei elas, vou compartilhar aqui porque a gente não vai ter o compartilhar do que essa lição falou, né, com todo mundo, então você vai ficar só com a minha parte mesmo, tá? A primeira frase que eu grifei aqui, que é o seguinte: após 1 ano e meio ou 2 de trabalho, tá lá na página 1, penúltimo parágrafo. O líder, ele percebe que não pode responsabilizar ninguém pela atmosfera e pelas práticas que se estabelecem em sua organização. É que ele é o responsável por elas, seja porque assim intencionou ou por omissão. O líder deu o tom ao ambiente. Então, com o tempo, esse tempo varia, mas você vai perceber que a sua organização, a sua equipe, as pessoas que estão sob a sua responsabilidade, a forma delas agirem, né? A gente sabe dessas questões emocionais, dinâmicas, organizacionais, tem o seu toque, tem o seu tom, seja porque você efetivamente quis assim, ou porque você simplesmente não fez nada para ser diferente, que aí vem da negligência, certo? Beber uma água aqui. Aí tem outra frase que eu gostei muito, que são as leis, né? Que ele vai trazer aqui. Lei do magnetismo. O líder atrai quem é semelhante a ele e não quem ele deseja atrair. Então, às vezes, a gente quer uma galera ali, né? Pessoas muito organizadas, muito comprometidas, muito isso, muito aquilo. Tudo que a gente não tem, a gente quer. Normalmente, a gente vai atrair pessoas que são semelhantes a nós, tá bom? Então, é bom a gente sempre perceber isso, né? Quem eu tenho atraído. Semelhante atrai semelhante. Há, no entanto, outra lei atuando aí, além dessa, que se chama lei da imitação. O líder precisa exemplificar com a sua vida o modo como ele deseja que seus seguidores vivam, porque este o imitarão. Então, o que você quer que as pessoas façam? Cara, isso aqui entra muito no exemplo de pai e filho. Como você quer que o seu filho faça? Você quer que o seu filho ore? Você quer que o seu filho escova os dentes? Você quer que o seu filho durma cedo? Você quer que o seu filho acorde cedo? Você quer que o seu filho estenda a cama? O que você quer? Você precisa fazer. Você precisa ser o padrão de atitude que você deseja que as outras pessoas tenham. Se você quer que seus funcionários sejam educados, seja educado. Se você quer que eles cheguem no horário, chegue no horário. Se você quer que eles cumprimentem os outros. O que você quer, faça. Ponto. As pessoas, você precisa exemplificar com a sua vida. Cara, eu quero que os meus liderados, eles sejam melhores ouvintes. Eu vou ouvir mais. Eu quero que eles se coloquem mais na posição de aprendiz. Eu vou me colocar nessa posição. Eu vou desenhar para eles aquilo que eu quero. E eu vou fazer isso com a minha vida, tá? Isso é a lei da imitação. Depois também tem a lei da administração, né? Que é o seguinte: as pessoas fazem o que vem sendo feito, Então não tem como, você precisa fazer, porque é isso que as pessoas fazem. Não adianta você falar: ah, mas eu faço, mas não faz, tá bom? Porque se você fizer, as pessoas vão aprender e elas vão fazer. Gente, principalmente ambiente de trabalho. Se um líder, se um chefe, ele é intencional naquilo e ele é persistente naquilo, ele sabe a forma de se conectar, de cobrar, que a gente já aprendeu no Habitudes 2, as pessoas simplesmente vão fazer o que ele está fazendo, certo? E aí tá aqui até de uma escrita diferente, né? As pessoas fazem o que vem sendo feito. Elas são como um espelho. O que eu estou passando vai ser como um efeito cascata nos meus liderados, tá? E aí, nós temos a frase do Albert, meu Jesus, só Deus sabe o que quis Schreiert, não sei, do Albert, vamos buscar com a parte do Albert. Que vai dizer assim, ó, dar o exemplo não é o aspecto mais importante da liderança, é o único. Então, liderar é ser exemplo. Liderar é ser exemplo. Então, como é que eu influencio as pessoas? Sendo um exemplo. Sendo um exemplo. Seja um exemplo. Liderança é exemplo.
Você não leva ninguém aonde você não for primeiro. Então seja exemplo, seja o padrão para que as pessoas simplesmente sigam aquilo que você está fazendo, tá? Mas aí tem algumas perguntas sobre essa frase, ok? A primeira delas é, o que essa citação significa para você? Quando você lê que dar o exemplo não é o aspecto mais importante, ele é o único, o que isso significa para você? Talvez seja interessante você pausar aqui e pensar em cada uma dessas perguntas. Tem uma próxima pergunta. Como você pode ser um exemplo ou modelo para os outros? Você quer que as outras pessoas se espelhem em você? E você considera isso importante para o líder ou para a liderança? Então são algumas perguntas bem interessantes, tá? Eu vou trazer aqui algumas pinceladas sobre elas, mas para mim significa que se você não dá exemplo, você não lidera, você não pode se considerar um líder efetivamente, tá? Mas eu não acho que seja assim o único aspecto, eu acho que podem existir outros, mas tudo inicia do exemplo, tudo inicia do que você faz. Ponto, né? Talvez o que varia é o como, tá? Mas realmente o exemplo ele é o suprassumo, né? Ele é o mais importante e talvez ele seja o único. Apenas faça, e explique como você está fazendo e tudo mais. Mas, enfim. Como você pode ser um exemplo, um modelo para os outros? A gente já aprendeu isso no âmbito do Zoom. Tendo caráter, tendo integridade, sendo alguém, né? Realmente sendo uma pessoa exemplar, fazendo o que precisa ser feito. É assim que a gente é um exemplo, um modelo. E explicando como a gente faz, como a gente alcançou esse lugar, o que a gente faz para chegar nele, tá? Porque às vezes a pessoa vai ver só o resultado. Então, como eu sou educado com os outros? A pessoa só me vê sendo educado. O como, isso foi gerado dentro de mim, esse hábito eu preciso ensinar. Então assim, eu sou disciplinado, quero que todo mundo seja. As pessoas estão vendo, né? Mas também é muito importante explicar como eu cheguei lá. As pessoas não vão chegar do mesmo modo, porque cada um de nós é diferente, mas é muito importante essa parte da explicação, tá? Você quer que as outras pessoas se espelhem em você? Hoje sim, já não quis, né? Eu já não fui uma pessoa tão exemplar, mas hoje sim, hoje eu tenho me esforçado muito. Não sou perfeita, não estou no alto nível e tal, mas hoje as pessoas que eu lidero, as pessoas que andam comigo, em muitas coisas eu gostaria que elas seguissem meu exemplo, né? Em outras não, mas eu sei que elas seguem alguns bons e sei que elas seguem alguns ruins. E isso faz parte da lição, de que os nossos liderados também seguem exemplos não tão bons. E isso nos faz saber aonde estamos errando, ok? Você considera isso importante para o líder? Com certeza. Exemplo é muito importante, viver o exemplo, ser o exemplo é a coisa mais importante. Jesus veio nessa terra e foi exemplo de como nós devemos viver, porque ele sabia que exemplificar, ser o exemplo, fazer é muito mais importante. Acho que muito mais não existe, né? Mas, enfim, é mais importante do que só falar. Né? Nós podemos falar o que nós sabemos, mas nós vivemos o que nós somos. E é a nossa vivência, é o que nós fazemos diariamente, constantemente, que faz de fato a diferença e que lidera, que molda, que ajuda, que direciona as pessoas. Tá bom? Essa aí é a minha opinião aqui dessas questões. Nós temos filmes. Eu não vou passar os filmes aqui. Por quê? Porque isso aqui dá direitos autorais, copyright, não sei o nome disso aqui no YouTube. Eu sei que ele buga a minha aula. Isso já aconteceu várias vezes. Então eu vou criar um link na descrição deste vídeo e você clica para esse vídeo, olha a minutagem, pausa, vai lá, assiste e volta. Ou assiste depois, ou nem assiste, fica a critério de você, mas eu acho que a melhor forma de você fazer a aula é pausar, assistir e voltar, beleza? Mas tem explicação aqui do filme, tá? Nessa cena, Nerite, que é essa Avatar aqui, que é a Avatar original, que esse cara se apaixona, se você não assistiu o Avatar, talvez você não vai entender, mas tudo bem, tá? Ela é um avatar que ensina Jack Sully, que é o outro, ele tá lá na cena como outro avatar, ele entra na máquina, o cara cadeirante, enfim. Gente, acho que vocês já assistiram Avatar, né? Se não assistiu, vai ser difícil entender, mas tudo bem. Ele é um novo avatar, então ele tá entrando no corpo do avatar ali e se acostumando com isso. Né, os costumes da vida em Pandora, porque ele não lembra mais como é que anda, porque ele ficou cadeirante, enfim. E aí ele vai aprender a observar e fazer o que Nerite faz, tornando-se assim um reflexo de sua líder, a fim de se tornar um verdadeiro avatar. Ele deve aprender a falar, caçar, correr, se mover como um avatar. Então ele começa a espelhar tudo que Nerite faz. Então na cena Nerite está ensinando ele
a fazer as coisas. E ele simplesmente vai aprendendo, né, ali como fazer, como ver, porque ele é um ser humano, ele entra numa máquina e aí ele meio que, não sei como é que funciona, isso não existe, né, gente? Então assim, não tem mesmo como saber. Mas ele simplesmente aparece ali naquele corpo avatar, né? E aí eles movimentam, eles vivem tudo aquilo e ele está aprendendo, tá? E como ele faz isso? Se inspirando, se espelhando na Nerite, que já é um avatar, que já vive daquela forma, ok? Então é uma cena sobre isso, tá? Não vou passar aqui, deixa eu passar rápido, muito bom. Nosso próximo filme, o Habitudes gosta de Batman, né? Batman, o Cavaleiro das Trevas, tá? Não sei se você já assistiu Batman, mas a cena em questão é o Batman, ele é visto como líder na cidade de Gotham. Então o Batman está sendo um herói, né? Não apenas um líder, mas um herói. E ele descobre que há outras pessoas tentando imitá-lo e salvar a cidade. Esse trecho mostra como aqueles que o seguiram passam a ser como ele. Então essa cena é assim, tem um criminoso lá vendendo droga, e aí ele vai fazer uma troca, né, ali com as gangues, vamos dizer assim. E aí chegam várias pessoas vestidas de Batman tentando impedir os caras, pegarem os caras e tudo mais. E aí o Batman de verdade chega e vê aqueles caras vestidos de Batman tentando ali salvar e ajudar. E por que eles fazem isso? Porque eles veem uma liderança, eles veem uma referência, eles tentam imitar ele. Dentro das suas próprias capacidades, dentro das suas próprias forças, né? Os uniformes dele é engraçado, porque não é igual ao do Batman, né? É feito com alguns outros materiais, então é bem interessante ver isso, ok? Mas é também para falar que as pessoas vão seguir o que elas vêm fazendo. Não adianta, gente. Se você convive lá na sua empresa, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, com os seus amigos, ao qual você exerce liderança, no seu ministério, as pessoas elas vão com o tempo se parecer com você. Quanto mais você convive, mais elas vão parecer com você. Então, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, o seu pai, a sua mãe, a convivência vai trazendo algumas coisas, principalmente se você for uma liderança, uma influência na vida dessa pessoa. Hoje eu faço a maioria das coisas que eu via minha mãe fazendo, né? Então não tem como mulher, sabe, em casa, no que eu organizo, no que eu não organizo, no que eu faço, no que eu não faço, no meu relacionamento com as pessoas, querendo ou não, nós vamos nos inspirando, nos espelhando, melhor dizendo, naqueles que estão ao nosso derredor. Deixa eu passar aqui pra frente para não dar BO. Bom, vamos pro nosso avançando. Vou ter até um videozinho. Muito bom. Bom, eu vou ler o nosso avançando para vocês aqui, para vocês acompanhar, tá bom? Então prestem bastante atenção, no vídeo não tem presencial, mas eu vou dar o meu melhor aqui na minha leitura, tá? Vai dizer assim, ó, é interessante notar que esse mesmo conceito se aplica aos animais. O mimetismo de comportamento entre os animais tem surgido como tópico de discussão entre psicólogos e cientistas do comportamento. Mimetismo, gente, é a pessoa replicar um comportamento que ela acabou de ver ou copiar de forma intuitiva e não intencional, que é o bocejar. Bocejo que fala? Eu faço. Foi de verdade. Automaticamente o inconsciente faz essa replicação na maioria das vezes, não é sempre, mas alguém acaba bocejando, tá bom? Isso chama mimetismo, tá? É um clichê dizer isso, mas o camaleão é, ante tudo, um exemplo do efeito espelho. Essa pequena criatura semelhante a um lagarto, ela muda de cor e se adapta ao ambiente onde estiver. Ele simplesmente reproduz o que o cerca. Contudo, além do camaleão, outros animais mimetizam o comportamento que vê em outras criaturas, incluindo seres humanos de tempos em tempos. De acordo com pesquisadores da Universidade Elmore e Brandeis, sei lá como é que fala isso, e do Aquário de Nova York, esse comportamento não está limitado aos mamíferos. Corvos, chimpanzés, gralhas, golfinho e, obviamente, papagaios também dão mostras de mimetismo comportamental. Aparentemente, muitas criaturas buscam um modelo para o seu comportamento, em lugar de simplesmente confiar em seus próprios instintos. Certamente, uma parte desse mimetismo é, na verdade, um instinto de sobrevivência para camuflar e proteger um animal dos predadores. No entanto, tanto criaturas grandes como pequenas frequentemente observam o ambiente ao seu redor e então escolhem um comportamento ou uma cor para si.
Em seu livro fascinante, O Ponto da Virada, de Michael Gladwell, não sei como é que fala, escreve sobre um estudo feito acerca do comportamento humano, explicando por que as pessoas desrespeitam a lei ao atravessar fora da faixa ou furar um sinal vermelho. A razão é simples. As pessoas estão mais propensas a fazer isso quando alguém dar o exemplo primeiro e assim lhes dá permissão para tal comportamento, mesmo estando errado. No estudo, os pesquisadores concluem que atualmente muitas pessoas, talvez até a maioria delas, não possuem regras rígidas que guiem o modo como vivem sua vida. As pessoas fazem o que é mais prático. Elas frequentemente seguem o modelo de outra pessoa que comece a se comportar de uma determinada maneira e proporcione o que entende como uma permissão para seguir a sua liderança. Há muito tempo, a psicologia é fascinada pelo mimetismo comportamental. Por que os bocejos são contagiosos? Porque algumas espécies de animais mudam a sua aparência física para mimetizar outras espécies. Por um longo tempo, os psicólogos têm defendido a ideia de que as pessoas são tão perceptivas quanto ativas. Seguir modelos talvez seja a maneira mais poderosa de aprender. O renomado psicólogo Philip Zimbardo organizou um experimento para testar o que os cientistas chamam de conexões percepção-comportamento. Em seu experimento, um assistente de Zimbardo destruiu um carro com uma marreta em uma demonstração violenta de destruição. O estudo concluiu que mesmo uma situação por si pode encorajar comportamentos que sigam um modelo com ou sem a presença de um modelo ativo. Em outras palavras, depois que ocorreu a demonstração de violência, alguém pode emular esse comportamento mesmo sem a presença do modelo original. Eu posso servir de modelo para algo positivo ou negativo, e isso permanece. Eu não preciso estar presente para que você imite a mesma ação em uma situação semelhante. O comportamento é contagioso. As pessoas fazem o que vem ser feito. Nós imitamos os outros. Por algum motivo, quando vemos alguém agir, mesmo que de uma maneira incomum, como atravessar fora da faixa, de alguma maneira achamos que a outra pessoa deve estar agindo com base em uma sabedoria mais elevada do que a nossa, ou pensamos que agir de maneira imprudente não tem problema se outras pessoas fizerem o mesmo. Ação equivale a permissão. É o efeito do espelho. Então aqui vai dizer para nós várias coisas. Primeira coisa sobre o mimetismo, sobre a gente reproduzir comportamento que nós estamos vendo. Existe algo eu não sei se é na questão de mindset que a gente faz modelagem. Então você começa a modelar alguém, você pega os hábitos dessa pessoa e começa a reproduzir com a intenção de realmente se parecer com essa pessoa. Não sei se você já ouviu isso, mas isso é algo que é incentivado, a gente fazer a modelagem de alguém, principalmente quando a gente está precisando viver uma grande mudança, tá? E vai dizer que essa questão, ela vem de uma certa permissão. Então, às vezes as pessoas simplesmente vão fazer algo errado, como atravessar a faixa, né? Ou passar um semáforo vermelho, porque elas viram alguém fazer. E é muito interessante porque as pessoas fazem isso por dois motivos. Porque elas acham que as pessoas sabem mais que elas, ou simplesmente porque as pessoas permitiram e elas viram que isso gera uma facilidade. Então a gente precisa pensar sobre essas muitas coisas e entender que o comportamento ele é contagioso. Né? Então é o lance, né? Se eu vejo uma questão de violência, não quer dizer que eu vou sair quebrando um carro com uma marreta, mas quer dizer que eu posso agir de forma violenta logo depois que eu ver isso. Né? Então você precisa entender isso. Então às vezes você é ríspido, você é grosseiro perto dos seus filhos, você se exalta, né? Você demonstra desinteresse, você não escuta o seu cônjuge perto dos seus filhos. Eles vão reproduzir isso, eles não vão te ouvir, eles não vão ser atenciosos, eles não vão, sabe? Aquilo que você fizer não vai ser idêntico. Então eu chupei chiclete, a pessoa vai chupar chiclete. Mas às vezes ela vai sentir vontade de comer um doce, ela vai sentir vontade de mastigar alguma coisa. Entende o que eu tô falando? Vai ser no quesito de princípio, principalmente, ou no quesito subjetivo. Então, se é violência, não quer dizer que vai ser da mesma forma. Não vai ser do mesmo modo operante, mas vai ser a mesma coisa que é violência. Se é carinho, se é afeto, vai ser a mesma coisa. Né? Se a palavra de Deus, princípios, a verdade, vai ser a mesma coisa. Mesmo que o modo operante
não seja o mesmo, o modo de operar não seja o mesmo, tá bom? Então é algo que a gente realmente deve refletir e pensar nisso, ok? Porque tudo que a gente faz é um comportamento e os nossos comportamentos eles são contagiosos, mas comportamentos surgem de emoções e emoções surgem de pensamentos. Então o que você pensa e o que você sente vai refletir ali no seu comportamento e é isso que vai influenciar as pessoas. Por que eu tô dizendo isso? Porque tudo começa aqui, tá bom? E aí tem várias coisas pra gente refletir, a gente não vai se aprofundar tanto nisso, tá bom? Mas coloquei aqui uma foto pra gente refletir, né? Tem alguém andando na faixa, oh meu Deus. Mas também tem pessoas andando fora da faixa e tá tudo bem. Porque se todo mundo começar a ir pra esquina e atravessar na faixa, esse comportamento ele demora, gente, não é de hoje para amanhã, você tem que ver ele repetidamente e aí você começa a fazer. Então, se você tem a criança que não, tem crianças que realmente são tímidas, são vergonhosas, mas se você sempre chega nos lugares, sempre cumprimenta as pessoas perto do seu filho, quando ele crescer e ele não for uma criança indefesa, ele vai fazer isso, tá? Porque é natural, ele vai reproduzir o que ele viu e aprendeu, ok? Se não aprendeu nada, ele não vai reproduzir nada. Tá bom? E aí tá aqui escrito um pouco do que eu já falei. Aí tem a nossa pergunta. Pense rápido. Por que você acha que ficamos tão impressionados com o exemplo dos outros? Quando você vê um exemplo, você fica impressionado? E por que você acha que a gente fica tão impressionado? Eu particularmente fico impressionada com exemplos dos outros porque é isso que cativa, é o que a pessoa faz que me cativa. Então, quando a pessoa ela dá o exemplo, quando ela faz, ela tem total autoridade para falar para mim que eu tenho que fazer. Então, eu não escuto qualquer pessoa, mas eu escuto as pessoas que eu dei liberdade para ser líderes na minha vida. E essas pessoas, normalmente, elas fazem o que elas falam, mesmo que não seja no mesmo modo operante. Então, assim, às vezes não é do mesmo modo, mas elas também fazem aquilo. Há um princípio ali por trás, há algo sendo feito ali. Então eu acho que é por isso, mas você pode pausar, pode refletir, pode responder de uma outra forma ou perceber a pergunta de uma outra forma também, tá bom? Então vamos lá, atenção. Primeiro, as pessoas fazem o que vem sendo feito. O fator que mais influencia uma equipe é o exemplo do líder. Então não importa, no meu trabalho eu quero evangelizar as pessoas, na minha casa, na minha família, então nas festas com a minha família, no meu dia a dia do meu trabalho, na minha casa, né, com os meus, enfim, você precisa entender que o que mais vai influenciar não é se você fala, não é se você convida para a igreja, mas são as suas atitudes, é aquilo que você faz. Se você diz que Jesus ama, que Jesus salva, que Jesus, você precisa ser um exemplo disso, sabe, de alguém que está ali para ser a resolução dos problemas, para ser a graça manifesta, né? Lava o prato, cozinha, seja educado, seja bom, escute as pessoas, ame as pessoas como elas estão. Se você quer que uma pessoa vá para a igreja como ela está, comece amando como ela está, tendo certeza de como ela está, que Jesus já aceita ela, então aceite ela também, porque é Ele que vai gerar transformação, né? Então são as nossas atitudes, enfim, eu dei uns exemplos aqui, mas são as nossas atitudes que de fato vão fazer a diferença, tá bom? Aí depois a gente tem os valores e a visão, a atitude e a atmosfera criados pelo líder se refletem nos seus seguidores. Então, vai estar refletindo. A sua convivência com as pessoas vai fazer elas refletir isso. Não importa se você aceita ou não, não importa se você acredita nisso ou não, é o que acontece. Então, no meu trabalho, tem uma visão, tem uma atitude, tem uma atmosfera criada. Gente, todo mundo começa a reproduzir isso. Isso tem sido a minha maior luta. Por quê? Eu não posso agir dessa forma. Eu não posso deixar com que isso gere uma imagem na minha vida. Mas, pelo contrário, eu tenho que permanecer firme naquilo que eu já tenho e não deixar com que o ambiente, a atitude, os princípios dos meus líderes, que às vezes eu não concordo, eles me afetem, tá? Então, por que eu tô dizendo isso? Porque isso é muito forte, é muito complicado. Você tá numa empresa, você tá inserido num lugar, aquilo vai se manifestar de modo diferente, mas vai se manifestar. Então, um dos nossos maiores problemas é a comunicação. O que acontece? A comunicação equivocada ela vai se espalhando por todos os cantos da empresa. Isso é incrível, tá? Mas acontece, ok? E por último, não menos importante, seja proativo. Assuma a responsabilidade pelo desempenho da sua equipe. Seja proativo. Ah, mas a equipe não é minha, eu sou funcionário, eu tenho um chefe, eu tenho um líder, eu tenho um subchefe. No meu caso, eu tenho a dona da empresa, tenho a minha encarregada, que é a minha gestora, e depois vem a gente, tá? Mas o que eu faço? Eu assumo a responsabilidade pela temperatura, pela forma,
pelos pensamentos da minha equipe. Eu assumo essa responsabilidade e tento influenciá-los nisso. Não estava legal, não estava bom, né? E hoje, essa semana, esse tem sido o meu desafio, de realmente não deixar com que tudo, mas assumir uma responsabilidade que não é minha, mas que eu posso assumi-la como líder em todos os lugares que eu estou. Isso é a forma que eu vivo, liderança, tá? Então eu faço isso. E você também pode fazer isso. Talvez você não é necessariamente o chefe da equipe, mas você é o líder da equipe. Então faça a diferença, tá? Porque a gente consegue fazer diferença. Dá trabalho? É complicado? É, porque você vai ter que lutar contra um sistema. Talvez não vai ser 100%, porque o ideal é que o cabeça, o chefe comece. Mas, naquilo que a gente pode, como a forma de falar, o nosso linguajar, a forma de observar as coisas, a forma de ver as coisas, não ser tão negativo, olhar pela perspectiva do ensinamento, da graça, do amor de Deus, de que Deus está no controle de todas as coisas, que se a gente errou, a gente vai ter que aprender. São coisas que eu vou fazendo. Né? Então, por exemplo, eu não deixo as pessoas mais falar palavrão perto de mim. Falou palavrão, eu falo, opa, olha a língua, olha como você fala perto de mim. Não importa como você fala na sua casa, você é livre, mas perto de mim eu tenho o direito de exigir um linguajar correto. Então, são essas coisas que eu, Fernanda, creio que vai fazer diferença, ok? Dar o exemplo não é o aspecto mais importante da liderança, é o único. As pessoas vão ser um reflexo de quem você é. Então, seja uma excelente imagem, para que todos à sua volta comecem a refletir essa imagem. Seja a imagem e semelhança de Cristo, seja dessa forma, para que tudo comece a caminhar e as coisas comecem a mudar ao seu redor. Pare de falar, pare de reclamar, pare de contestar. Tô falando porque eu faço isso, tá? E comece a ser, comece a fazer o que eu quero que as pessoas sejam, eu vou ser. Mas lembre-se, cuidado com o que você acha que é o melhor, porque às vezes o seu achismo também está equivocado, tá? Então alinhe, olhe o seu caráter, observe habitudes 1, habitudes 2, motivação do seu coração, alinhe a sua forma de agir e a partir disso haja conforme você acha que todos deveriam agir. Com educação, com amor, com relevância, com graça, sabe? Se sacrificando, se doando, amando acima de todas as coisas. Beleza? Então é mais ou menos isso, tá? E aí nós vamos para o nosso consultando a Bíblia, tá? Nós não temos aqui pessoas para compartilhar e tal, mas eu espero que você tenha feito, que você tenha realmente escrevido, né? Em sua opinião, por que o exemplo é mais poderoso do que meras palavras, né? Porque não importa o que eu falo, e sim o que eu faço, né? As palavras gritam muito mais do que a minha atitude. Perdão, deu um negócio aqui. Então, lembre-se disso, tá bom? E aí vai falar sobre Coríntios 3,18. Oi, galera, vamos tentar terminar aqui. A gravação parou, mas vou tentar continuar, tá? Senão vai ficar só com a primeira parte do vídeo, mas acho que eu vou conseguir emendar os dois, tá bom? Só para vocês entenderem, nós temos reflexão pessoal aqui. Quem eu tenho refletido? Então, isso aqui são perguntas muito importantes, tá? Quem pode estar espelhando ou refletindo a minha vida? Quem pode estar se inspirando em você? Que características positivas você possui? Você sabe quais são as características positivas que você possui? Tá? Como os outros podem estar imitando essas qualidades? Então você vai precisar escrever e observar, tá? Quais são as minhas características negativas? Isso é ótimo. Muitas. De que forma os outros podem estar imitando tais características? E o nosso praticando a verdade. Vou ler para vocês, tá bom?
Ai, perdão. Separe um tempo para observar os outros. Então, observe-se, de propósito. Jesus olhando o pessoal lá entregando a oferta, sabe? Durante a semana, analise diferentes grupos de pessoas e observe a atuação do efeito espelho em suas vidas. Que semelhança ou diferença você detecta entre rapazes e as moças? Hoje em dia é bem complicado. Mas existe. Homens têm um comportamento, uma forma de pensar, uma forma de agir. Mulheres têm outro. Acaso há alguém que visivelmente se destaca como líder, que tem uma influência um pouco mais forte? Por que você acha disso? Qual que é a razão disso? Como líder, você gostaria que sua equipe possuísse atitudes ou virtudes diferentes? O que esse fato pode revelar a seu respeito? Então isso aqui é uma coisa muito importante, tá? Faça isso, reflita, pense. Uma coisa que eu gosto muito é que como é que fala? O Tim Elmore, ele vai dar o exemplo aqui, eu acho que é aqui mesmo nessa lição, eu tô com medo de estar equivocando na lição, mas eu tenho quase certeza que é nessa, de que é isso aqui mesmo, ó. Ele vai chegar lá para dar uma palestra e ele vai pedir para as pessoas escreverem, né, como eles gostariam que as pessoas ao seu redor, o seu chefe, o seu funcionário, o seu colega de trabalho, o seu esposo, a sua esposa agissem. E aí ele vai perguntar se você está fazendo isso. Então eu quero aumentar a nossa tarefa aqui. Eu quero que você pense: qual é o líder perfeito? Qual é o líder excelente? Que você gostaria. Seja sincero, escreva mesmo sabendo que depois você vai ter que se avaliar. E se avalie quão distante eu tô. O que eu preciso fazer para chegar até esse lugar? Sabe, faça uma reflexão pessoal. Quanto falta para mim ser esse líder? Sabe, para mim, um líder exemplar, ele é 100% intencional. As falas dele são falas que direcionam, falas que mudam a atmosfera, que dão uma direção, que a gente entende o que a gente precisa fazer, que não sei o que sempre ensina. Eu tenho minha perspectiva. E aí eu preciso parar e pensar: Fernanda, você faz isso? Não. E o que você está fazendo para começar a fazer? Você está trabalhando? Você está estudando? Você está pensando, orando, se dedicando, clamando ao Senhor para chegar a este lugar? Porque nós temos um ideal, mas nós queremos que os outros sejam o nosso ideal, que os outros supram as nossas expectativas e não suprimos as nossas próprias expectativas. E isso é um grande problema, tá bom? Mas que o Senhor te capacite, que o Senhor te abençoe e que a gente comece verdadeiramente a viver essa nova forma de liderança, tá bom? Aqui, nossa próxima lição, enchentes e rios. Nós vamos falar um pouquinho sobre foco, tá? E que o líder, ele precisa canalizar pessoas, tempo e dinheiro na visão correta, na visão que ele colocou ali, porque senão a gente vai se perder. E como cristão, nós precisamos canalizar tudo isso na direção do reino de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que essa palavra possa mesmo trazer reflexão para a sua vida, que você comece a observar. Você emite uma imagem que será reproduzida. Cuidado, cuidado com a forma como você está vivendo. Ore, clame, mude, melhore, seja renovada e transformada a sua mente dia após dia pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe e te capacite. Líder, você é um líder. Muito obrigado pelo seu tempo aqui comigo. Eu espero que você tenha entendido. Eu espero que isso aqui tenha edificado a sua vida para a honra e glória do nosso Senhor. Amém? Deus abençoe.